Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Eu queria começar essa primeira meditação do recolhimento dizendo que Jesus foi o maior líder de todos os tempos. Ele é a pessoa que foi capaz de liderar mais pessoas ao redor do mundo, de atrair mais discípulos para a sua causa durante 2000 anos. Para quem conhece a sua vida, lendo o Evangelho, percebe que Jesus não liderou pela força e nem pelo medo, como tantos ditadores ao longo da história. Não liderou por ser um popstar, que tem muitos fãs que o admiram pelas suas músicas, pela sua fama, pela sua beleza. Também não liderou graças ao dinheiro, né, como tantos multimilionários, que sempre tem muita gente que o segue, né, pelo desejo de participar da sua fortuna. Cristo liderou pelo serviço. O que o fez e continua a fazer que ele seja especialmente atraente é a definição que ele mesmo deu da sua vida, né? Que, quando falou da sua missão, quando disse, né, qual era o sentido da sua existência, porque tinha se feito homem, vindo à terra, afirmou: eu vim para servir e não para ser servido. Esse era o desejo mais profundo da alma de Cristo, o ideal da sua vida, o seu objetivo, né, onde colocava, né, as suas forças, a sua cabeça, o seu coração. E exatamente nisso está a força da sua palavra, a atração, né, da sua vida. No dicionário se diz que servir pode ter vários sentidos: ser útil, colocar-se à disposição, cuidar ou dar atenção a alguém, encarregar-se de algo, prestar um favor. Pois assim viveu Jesus Cristo. Como nos diz o Novo Testamento, ele passou fazendo o bem. Como uma biografia, um resumo, né, de toda a sua vida, né, passou fazendo o bem. E aqui, nessas palavras, né, nós encontramos todas essas acepções do dicionário, né, que se aplicam à sua vida. Foi útil, deu atenção aos outros, prestou favores, se colocou à disposição de quem estava com uma necessidade. E o que é mais chamativo é que Jesus fez tudo isso gratuitamente, sem não ter nenhum tipo de obrigação e não esperar nada em troca. Explico. Nós, quando servimos os outros, até isso, servimos os nossos pais, prestamos um favor, temos uma dívida de gratidão em relação a eles, né? É natural que os ajudemos, né? Eles têm direito a esperar de nós, né, esse serviço. Quando trabalhamos e fazemos algo lá, seja no colégio, na faculdade, no trabalho, quer dizer, uma pessoa realiza um trabalho que precisa realizar, né, quer dizer, é o seu dever, quer dizer, ela ganha por isso, ela vai ser aprovada ou reprovada, né, em função disso, quer dizer, há um interesse também pessoal, né, em realizar essa tarefa. No caso de Cristo é diferente. Mais do que ninguém, ele tinha direito a ser servido, porque é Deus. Tudo que nós temos, nós recebemos dele. Somos nós, homens, mulheres, que deveríamos,
servir a Deus, que temos a obrigação e uma obrigação alegre que realizamos, procuramos realizar livremente, de colocar a nossa vida a serviço de Deus. Porque Ele nos deu o dom da vida, nos deu o dom da fé, nos deu graças e mais graças, e estamos em dívida, uma dívida impagável, além do mais, em relação ao nosso Pai Deus. E Ele faz isso gratuitamente, nos deu tudo sem exigir nada em troca. Ele nos pede, porque é o melhor para nós, que era a nossa felicidade, que sigamos um caminho determinado, que o amemos, que vivamos de acordo com os seus ensinamentos, mas porque é bom para nós. Ele não ganha nada com isso. Deus não é mais Deus porque nós o amamos, Deus não é mais feliz porque nós o servimos, Deus não sai ganhando em nada, somos nós que nos beneficiamos. Vamos meditar numa cena que ocorreu na Quinta-feira Santa, que é especialmente marcante quando queremos meditar sobre esse tema do serviço e, no caso, da liderança através do serviço. Jesus estava reunido com os 12, era a noite que ia instituir a Eucaristia, que ia se entregar como alimento na hóstia santíssima. Era a noite que seria preso e naquela madrugada, no dia seguinte, condenado à morte, crucificado. Nesse momento em que Jesus está entregando a vida por nós, ele tem um gesto que é desconcertante. Está no capítulo 13 de São João. Jesus levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Nosso Senhor se ajoelha diante dos discípulos e lava os seus pés. Era um gesto, um trabalho, um serviço útil, porque andavam de sandálias na estradas de terra, e quando tinha um momento solene, como era aquela última ceia, era costume que os escravos, porque havia escravidão naquela época, realizassem essa tarefa, lavassem os pés dos seus senhores. Jesus, que é mestre, que é Senhor, que é Deus, ele se faz escravo, ele serve, ele se humilha e lava os pés dos discípulos. Diz um autor, lavar os pés de alguém era um trabalho considerado como próprio de escravos. E além do mais, não de todos os escravos. Um escravo judeu não podia ser obrigado a esse trabalho como um outro qualquer que não fosse judeu. Esses pesquisadores da história sagrada, da Bíblia, vão chegar nessas conclusões que são muito impressionantes para entender melhor todo o simbolismo, tudo o que significa o que Jesus fez. Ele podia ter pedido para que qualquer um dos apóstolos realizasse essa tarefa. Além do mais, São Pedro, o primeiro Papa, um dos 12, quando Jesus chega a ele, Pedro lhe diz: Senhor, queres lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não compreendes agora, mas compreendê-lo-ás em breve. E Pedro tenta impedir, e no primeiro momento diz: não, de forma nenhuma você vai me lavar os pés. Mas como Jesus insiste, diz que ele vai entender um pouco depois, ele aceita, mas contrariado, porque como assim, que o meu mestre, que Cristo realiza essa tarefa, se rebaixe dessa forma. E o que Pedro compreendeu um pouco depois, junto com os outros apóstolos? O que nós
aprendemos ao meditar nessas palavras do Santo Evangelho, Jesus disse assim: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Então você vê que Cristo quis dar esse exemplo naquele momento tão marcante, na véspera da sua paixão e morte, para que ficasse gravado no cristianismo, na vida de cada um de nós, esse momento, esse ensinamento, para que entendêssemos o valor do serviço. Diante desse exemplo, ao longo dos séculos, nesses 2000 anos de história da Igreja Católica, sempre se viveu, né, esse espírito de serviço, sempre se ensinou nas igrejas, na catequese, né, a necessidade de que sirvamos uns aos outros. Assim Jesus lidera, assim Jesus convence, indo à frente, com humildade, com generosidade, fazendo o trabalho mais chato. Não precisou usar a força física, nem fazer coisas grandiosas, simplesmente serviu. Porque realmente o serviço tem uma linguagem própria. Ela entra pelos olhos e chega ao coração. E assim arrasta. Mais do que grandes discursos, muito mais do que broncas e ameaças, a liderança se realiza, antes de tudo, através do exemplo, indo à frente, servindo, né, com carinho e respeito as pessoas que desejamos liderar. Isso vale para os pais em relação aos filhos, para os professores em relação aos alunos, para os padres em relação aos fiéis, para os chefes em relação aos seus subordinados, para um amigo em relação aos seus amigos. Isso é aceito, olha, até a nível empresarial. James Hunter, consultor de empresas, escreveu um livro chamado O Monge e o Executivo. Há uns anos atrás, fez bastante sucesso, esteve no primeiro lugar do ranking dos livros mais vendidos no Brasil e no mundo. Só no Brasil vendeu mais de 1 milhão de exemplares. E nesse livro tem um executivo de uma empresa que resolve fazer um retiro a pedido da sua esposa, porque o casamento não estava muito bem, os filhos estavam rebeldes, a esposa estava distante, no trabalho o chefe o cobrava muito, né? Ele não estava rendendo. No início, quando a mulher sugere, ele resiste, acha que não é o caso, mas quando fica sabendo que o pregador do retiro seria um monge que antes de se consagrar a Deus, né, tinha sido um grande empresário e era um homem conhecido, que esse outro empresário, né, sabia quem era, ele falou assim, não, se é para ouvir esse monge, eu quero fazer o retiro. E lá o monge deu várias palestras, aulas, para os 6 participantes do retiro, sobre o tema da liderança. Eram todas pessoas que tinham algo de liderança na vida. E ele vai frisando bastante a dimensão do serviço. E explica, era um monge, né, católico, né, que Jesus tinha sido o melhor líder, porque antes de tudo soube servir aos seus discípulos, dedicando a eles atenção, né, tendo disponibilidade, né, tendo paciência, compreensão. Anos depois, numa entrevista sobre o seu livro, o escritor disse que as suas ideias não eram novas, o desafio, porém, era executá-las. Ser líder é como ser um atleta, é preciso praticar, dizia James Hunter. Em boa medida, com isso ele quer dizer que é preciso servir na prática,
de verdade, com obras, e não só dizer, como eu estou dizendo aqui não, que é muito importante servir, que para sermos líderes precisamos, né, ir na frente, dar exemplo. Ou eu torno isso realidade na minha vida, ou incorporo no meu comportamento, no meu dia a dia, essa maneira de viver, ou eu não lidero. Essa que é a conclusão. E por que é tão eficaz, né, o serviço como um modo de liderar? Porque as pessoas normalmente só obedecem o líder, obedecer no sentido mais pleno da palavra, assim, sei lá, tem iniciativas, né? Obedecem livremente, com alegria, com boa vontade, se sacrificam pela causa, vamos dizer assim, quando se sentem motivadas. Sem uma motivação, é muito difícil gastar-se por um ideal. Não basta saber que eu tenho o dever de fazer certas coisas. Se eu não tiver um motivo para fazer isso, se não sair de dentro, se não for, né, algo que eu quero, talvez eu faça mal feito ou nem chegue a fazer. Claro que todos nós devemos fazer tudo, antes de tudo, para agradar a Deus, por amor, né? Mas nem todos têm essa fé, nem todos têm essa consciência, essa formação cristã, essa ideia clara, né? Essa verdade gravada na alma. E por isso, se não há também motivações humanas, se não há o exemplo do líder, se não há, né, quer dizer, alguém que mostre com a sua vida, com o seu serviço, né, o caminho, as pessoas resistem muito a serem lideradas, a serem governadas, a obedecer, a fazer aquilo que lhes pedem. E mesmo quem tem uma fé grande, né, e procura ter essa retidão de intenção, esse desejo exclusivo de buscar a glória de Deus e fazer as coisas sem esperar nada em troca, por puro amor, somos humanos, todos nós, e precisamos, nos ajuda pelo menos, né, ter ao nosso lado alguém que dá exemplo, alguém que nos mostra com a sua vida o caminho, e isso nos empurra, nos ajuda a nos entregar mais. Por exemplo, na história do Opus Dei, Deus escolheu uma pessoa, um sacerdote, para ser o fundador, depois se tornou santo, o padre José Maria Escrivá. Ele foi um grande líder. Graças ao seu exemplo, à sua mensagem, milhões de pessoas nos 5 continentes souberam fazer o que ele propunha. Procurar a santidade na vida diária, através do trabalho, do estudo, santificando nessa tarefa, oferecendo a Deus, procurando ter uma vida de oração através de um plano de vida, um horário, né, procurando aproximar os outros de Deus pela amizade, o apostolado através da amizade e confidência. Isso que ele nos transmitiu, quer dizer, é praticado por muita gente ao redor do mundo. Mas porque ele, antes de tudo, foi à frente. É verdade que grande parte das pessoas que vivem essa mensagem do Opus Dei, que procuram praticar, né, esses ensinamentos, buscar a santidade no dia a dia, de acordo com o espírito da obra, o fazem, antes de tudo, por Deus, porque é algo que o próprio Cristo, né, nos propôs, que está no Evangelho, e por amor. Mas o exemplo do fundador, conhecer a sua vida, motiva muito, porque se percebe na prática, né, como é possível chegar à santidade na vida diária. Né, e ao longo dos meus mais de 30 anos no Opus Dei, eu conheci muitas pessoas que tiveram a sorte, o privilégio de conhecer São José Maria em vida. Muitos aqui no Brasil, quando ele veio em 1974, outros em outros momentos, em outros países. E o que mais chama atenção quando contam histórias, recordações, né, falam sobre o fundador,
é que, sem exceção, todos mencionam a sua capacidade de amar, de servir, a sua preocupação pelos outros, que se materializava em detalhes muito concretos. E através desse exemplo, através do carinho que ele tinha com cada um, essas pessoas se motivaram a ir pelo mesmo caminho, a se entregar mais a Deus, a ser santas. Em relação a isso, eu conto uma história dos inícios da obra em Madrid. Ocorreu na primeira residência, Academia Dia, como se chamava, Residência Dia, que era Direito e Arquitetura, e que, entre as pessoas que frequentavam a obra, se chamava de Deus e Audácia. E lá, numa época de pobreza, de poucos meios materiais, conta um dos primeiros membros da obra, Dom Pedro Cassiaro, que ele e outra pessoa que também era da obra, Dom Francisco Botella, tinham um tempo muito ocupado com as aulas na universidade. Diz assim: costumávamos sair da residência muito cedo, mas um dia, não me lembro porquê, ficamos em casa e descobrimos uma coisa que nos encheu de espanto. O padre José Maria fazia uma a uma as camas dos residentes, varria o chão dos quartos, limpava os banheiros e ia deixando tudo em ordem. Eram umas 20 camas e uns 12 quartos. O padre vinha-se ocupando daqueles serviços desde muito tempo atrás, sem que nós o percebêssemos. Pela noite, depois que a cozinheira se tinha ido embora, o padre, chamavam de padre como pai, quer dizer, padre com maiúscula, por ser o fundador, entrava na cozinha e punha um avental branco que tinha preparado. Pedro e eu, também com nosso avental, fazíamos junto com o padre o trabalho que nos aguardava. Naturalmente, os residentes, que não eram do Opus Dei, não imaginavam nem de longe quem eram os que faziam esses trabalhos. E, embora os da obra procurávamos que o padre se encarregasse o menos possível dessa tarefa, com frequência os nossos horários de aulas não contribuíam muito para consegui-lo. Você vê que São José Maria aprendeu com Cristo, com o exemplo de Cristo, que veio para servir e não para ser servido, incorporou a sua vida, praticou e também atraiu tantos pelos caminhos de Deus. De modo que, se queremos seguir Jesus Cristo e sermos líderes, é preciso ir por esse caminho, não há outro. Numa ocasião, falando com os jovens na Polônia, o Papa Francisco disse assim: se uma pessoa se diz cristã e não vive para servir, não serve para viver. Com a sua vida está negando Jesus Cristo. Palavras muito fortes, mas verdadeiras. É isso. Quer dizer, se eu não tenho essa disposição de servir, se eu não vivo para servir, se eu não estou seguindo Jesus Cristo. Meu cristianismo é teórico, é falso. De modo que é bom que façamos um pouco de exame sobre como temos praticado o espírito de serviço. E ao mesmo tempo, poderíamos até avaliar se estamos sendo ou não bons líderes. Porque todos temos a possibilidade de liderar. E há pessoas ao nosso redor que estamos chamados a influenciar positivamente, por exemplo, a aproximá-las de Deus, com o nosso exemplo, com a nossa palavra, mas para isso eu preciso servir. Nesse livro, O Monge Executivo, tem algumas ideias sobre a liderança relacionadas com o espírito de serviço que eu queria comentar também para ajudar a nossa meditação, ajudar a concretizar algum propósito nesse recolhimento. Uma delas é: o líder precisa saber ouvir. Ser um bom líder, uma das habilidades do bom líder é ouvir, escutar. Porque, diz o autor, a comunicação fica extremamente comprometida quando não se ouve com a devida atenção. Quer dizer, se uma pessoa, está falando conosco, nós estamos com o celular, mexendo no celular,
Nós estamos transmitindo uma mensagem que eu não estou nem aí com você. Eu não estou te escutando. Isso já, né, quebra o vínculo, falta o bom exemplo, a pessoa já se sente desconsiderada. Sabemos ouvir os outros? Valorizamos aquilo que nos dizem? Pensamos naquilo? Né? Ou nem damos bola? Outra ideia: deve preocupar-se com as necessidades dos outros. O líder deve ter presente que cada uma das pessoas que estão, né, ao seu lado, que talvez ele, né, tenha uma autoridade sobre elas, né, pelo seu cargo, pela sua função, tem necessidades pessoais, tem um coração, tem preocupações, tem sofrimentos. E eu preciso entrar nesse mundo, deixar de lado os meus interesses, as minhas coisas, né, para me interessar, para compreender as circunstâncias daquela pessoa, para poder aí sim ajudar e ajudando, né, que ela também, né, cumpra a sua função e trabalhe direito e obedeça. Mas se não houvesse carinho, se a pessoa não se sentir amada, é muito difícil, né, que corresponda. Depois ele fala promover um ambiente agradável ao seu redor. É outra característica importante dessa liderança. Eu diria assim, ser positivo. Saber elogiar, valorizar as coisas boas dos outros. Não é que vamos elogiar o tempo todo, ficar paparicando, que nem faz bem para as pessoas. Mas uma pessoa que só critica, só vê o negativo, que não sabe, né, reconhecer, né, poxa, que aquela pessoa teve uma boa ideia, que o filho, que o irmão, que o pai, muitas vezes tem razão no que dizem. Então, quer dizer, isso torna a convivência mais agradável e torna possível, né, depois, né, que tenhamos uma boa influência nos outros. Acho que é fácil perceber que todos nós podemos crescer nisso, né, que ainda não temos, né, essas qualidades em grau máximo, não somos, né, semelhantes a Cristo, mas queremos ser. Então vamos, pensar um pouquinho para ir terminando a meditação, mesmo que agora você pense, poxa, mas eu não lidero ninguém, nem quem sou eu? Quer dizer, mais para frente, com certeza, né, teremos, né, uma ascendência sobre outras pessoas, mas insisto que já agora, mesmo na nossa família, em relação aos nossos pais, mesmo em relação a amigos que têm a mesma idade que nós, quer dizer, há algo de liderança. Às vezes se percebe, poxa, num grupo de amigos, de amigas, tal pessoa é líder, as pessoas seguem ela, né, ela é referência. Em geral, é uma pessoa com um coração grande, uma pessoa que serve e que atrai e que os outros valorizam. Vou citar 2 exemplos para ver como isso acontece. Alguém contou uma história de um garotinho de 10 anos que resolveu doar os seus Pokémons para outro garoto do colégio que, por ser mais pobre, não tinha nenhum Pokémon. Ele pensou assim, eu não brinco mais com isso, mas esse meu colega vai gostar, ele nunca brincou. Então, por conta própria, a criança tomou iniciativa, pegou lá em casa os seus Pokémons, levou para o colégio e deu, né, para o seu amigo, dizendo, olha, para você. E aí perguntaram para esse menino que tinha feito o presente, dado o presente, o que você sentiu ao fazer isso? Nossa, eu senti aqui dentro, e apontou, né, o seu coração, um negócio diferente, uma alegria que eu nunca tinha sentido. A outra história é de uma menina. Uma vez uma moça que falava comigo me contou que tinha começado a participar de uma atividade social aos sábados e também tinha, né, iniciado, né, o hábito de fazer um tempo diário de oração mental em silêncio. Com mais de 20 anos, ela dizia que a alegria que sentiu foi tão grande por estar mais perto de Deus e por estar fazendo algo, né, de bom para os outros, que ela chorou de alegria.
As mulheres às vezes se emocionam tanto, né? Que choram, né? Choram também de alegria. E é bom, né? E é bonito. E ainda me disse: padre, eu nunca fui tão feliz na minha vida. E por que eu conto essas duas histórias? Para que nós não tenhamos medo de servir. Vale a pena, porque isso nos enche de alegria. Quando nós pensamos nos outros, quando nós nos sacrificamos pelos outros, quando nós vencemos o egoísmo e servimos, lideramos, não há dúvida, né? Somos exemplo, levamos as pessoas para o bom caminho, mas nós mesmos nos realizamos, nós mesmos, né, encontramos a felicidade. Vamos pedir a Nossa Senhora, ela que viveu também para servir, que imitou Jesus, nos deu exemplo de um serviço ao longo de toda a vida, que ela nos ajude a ir por esse caminho. E agora, no intervalo do recolhimento, eu sugiro que você fique aí uns 10 minutos, se quiser depois ficar mais, pode ficar. Vou deixar aqui a câmera, né, direcionada como está para o sacrário, e por conta própria, né, você pode, né, rezar um pouquinho, meditar, falar com Deus, procurar, né, identificar, né, como viver melhor essa dimensão do serviço na sua vida. Depois já vamos ter a segunda meditação, né, tem um outro link da outra meditação, e ao final, né, um exame de consciência também gravado para fazer um balanço desse momento de retiro. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.